Oi pessoal, estou aqui novamente para dar continuidade a nossos vídeos referentes a dicas, né? Algumas dicas interessantes aí sobre o software CAD Eagle que podem com certeza auxiliar aí no projeto de vocês, no desenvolvimento de vocês. Tá? Eu já criei algumas dicas baseadas em sugestões, em solicitações dos nossos clientes aqui que adquiriram o CAD Eagle, tinham alguma dúvida específica, né? E eu achei bastante interessante criar vídeos referentes a essas solicitações, a essas dúvidas, que provavelmente podem ser dúvidas que outros profissionais, aí, outros robistas, engenheiros, estudantes, professores, né, podem também ter, né, essa mesma dúvida, e seria bastante interessante saná-las com um vídeo desse, aprender uma característica nova, um recurso novo aqui do software Eagle. E nesse vídeo aqui específico, também, a ideia dele veio da necessidade de um outro cliente nosso, né? Que inclusive também já foi uma necessidade da própria Microgênios, e eu achei que seria bastante interessante comentar isso com vocês. É referente ao seguinte, em alguns padrões, em alguns procedimentos específicos de desenvolvimento, muitas vezes o cliente, a empresa, ela não quer que as vias, né? As vias são aqueles elementos passantes que realizam interconexões entre trilhas que estão em lados diferentes, né, em faces diferentes da placa, ou mesmo nas camadas intermediárias da placa. E geralmente você olha assim as vias, elas vão estar sempre metalizadas, né, sem aquela cobertura do verniz da placa de circuito impresso. Mas muitas vezes é interessante que isso não ocorra. É interessante que as vias estejam cobertas com o verniz. E isso muitas vezes é bastante interessante e até necessário, geralmente em alguns projetos onde a montagem vai ser feita naquelas máquinas de onda de solda, que se as vias estiverem muito próximas umas das outras, ou então muito próximas de pads, de algum outro elemento que também esteja descoberto, não esteja coberto com o verniz protetor da placa, provavelmente ocorrerá curto-circuitos, ocasionados pela passagem ali do fluxo de solda, né, do fluxo de estanho, naqueles dois pontos metalizados muito próximos uns dos outros, e muitas vezes vai ocorrer ali curto-circuito, tá? Nós aqui na Microgênios já tivemos esse problema, então a gente corrigiu de várias formas, né? Corrigimos com relação às regras de design, por isso que eu sempre comento com vocês que a definição das regras de design, de um padrão de design para a empresa, ele é muito importante, e muitas vezes ele deve ser feito de acordo com os parceiros, com os fornecedores, por exemplo, fornecedor de placa de circuito impresso, fornecedor de montagem, eles auxiliam muito nessa parametrização para essa criação das regras de layout. Então aqui na Microgênios nós já tivemos esse problema. Então existiam alguns problemas quando a gente começou a terceirizar a parte de solda e foi para empresas que faziam a montagem utilizando a máquina de onda, começou a haver curto-circuito. Nos primeiros casos eu também não conhecia esses recursos aqui que eu vou mostrar para vocês do Eagle, isso já faz bastante tempo, então foi tudo uma evolução. Primeiro a gente solicitou para o próprio fabricante de placa de circuito impresso que fizesse ali uma intervenção em nível ali de Gerber, né, e deixasse sem máscara de solda as vias, mas era muito trabalhoso, né, e contava muito assim com o auxílio dessa empresa que realizava a fabricação da placa para nós, não seria a melhor solução. Depois nós padronizamos distâncias mínimas entre vias e pads, tá? Isso pode ser padronizado no Eagle, eu vou mostrar também para vocês rapidamente onde pode ser definido isso aí como regras de design, e essas regras podem ser obedecidas aí ou podem ser verificadas pelo projetista.
E por último, que também é uma solução bastante interessante, é nós mesmos, né, os próprios projetistas, a própria empresa que está projetando o layout da placa, já especificar se as vias serão ou não cobertas, né, com o verniz protetor, ou se elas estarão ali sem verniz, aptas a serem metalizadas, sem verniz, aptas a terem ali pontos de solda, né? Pontos onde a solda pode estar aderindo a elas, tá bom? E é isso que eu vou comentar com vocês, certo? Então vamos lá, vai ser uma dica rápida também, mas com certeza é uma dica que pode ser muito útil aí para muitos projetistas. Aqui eu tenho um projeto, tá? Bastante simples com relação aqui a placa de circuito impresso, bastante simples mesmo, onde eu simplesmente, apenas para evidenciar, né, marquei aqui, fiz algumas alterações de layer de sinal, de maneira proposital, para que fossem geradas as vias, que são esses pontos aqui, esses furos de passagem, mas que não são para inserção de terminais de componentes, são apenas para realizar a mudança, né, de layer. Está realizando uma trilha de um lado da placa, vai precisar continuar o traçado dessa trilha pelo outro lado da placa, por exemplo, se for uma placa dupla face, tá bom? Então vai ser necessário ali uma via metalizada para fazer essa transferência aí do sinal, né, transferência da trilha de um lado para outro da placa, tá bom? Então foi aqui propositadamente feita, tá certo? E a gente vai gerar os Gerbers, em um Gerber a gente vai gerar com a máscara com a máscara aqui, né, do verniz, então vai aparecer as vias no nosso Gerber, no nosso arquivo de Gerber, e vamos gerar também sem isso, tá? Então as vias não estarão lá, não estarão protegidas da máscara, a máscara vai ser aplicada sobre elas também, tá bom? Para começar, existe um layer específico aqui referente às máscaras de solda, que é o T-stop e o B-stop, tá? Eu vou aplicar eles aqui para vocês darem uma olhadinha. Notem que já apareceu B de bottom, né, parte inferior da placa, o bottom, e o T de top, parte superior da placa, tá bom? Então, se for uma placa dupla face, você vai precisar aí da máscara de solda tanto do bottom quanto do top, né? Então por isso que existem os dois layers específicos. E notem que aqui já não está aparecendo para mim, né, esses layers de T-stop e B-stop sobre as vias. Por quê? Se vocês tentarem criaram aí o seu projeto, não alteraram em nada, vai estar aparecendo aqui sobre as vias também esse layer referente às máscaras. E por que aqui no meu caso não está aparecendo? Pelo seguinte, isso é uma característica que pode ser definida nas regras de design. Então, se nós entrarmos aqui em Edit, Design Rules, Masks, existe uma das opções aqui, que é essa aqui, a opção Limit, que você vai colocar o valor que acima desse valor, que serão metalizadas as vias que tiverem diâmetro acima desse valor aqui previamente especificado. Geralmente o padrão aqui é 0. Olha só. Só de eu colocar 0 e colocar um apply aqui, ó, já apareceu os layers referentes às máscaras sobre as vias. Então, se eu gerasse o Gerber agora, vier aqui no Gerber, selecionar os layers específicos para a máscara, né? Por exemplo, se for o Bottom Mask, Dimension e B-Stop, né? B de Bottom. Se for o Top Mask, Dimension, eu sempre coloco Dimension em todos, tá? Por isso que está aqui o Dimension. Dimension e T-Stop, estão vendo aqui, ó?
Dimension e T-Stop. Se nós gerarmos o Gerber desta forma, né, com o padrão que vem lá nas regras de design do Eagle, em 0 mils ali, ou seja, todas as vias que tiverem diâmetro acima daquilo vão estar protegidas aí pela máscara, tá certo? Então, se eu visualizar aqui no Gerber, eu tenho aqui, visualizado, notem aqui, por exemplo, estão as minhas vias. Aquele Gerber lá eu já gerei aqueles arquivos, tá? Elas estão aqui. Então, estão aqui as minhas trilhas, certo? E eu mostro, e eu estou visualizando aqui a máscara de solda protegendo as minhas vias. Porém, se eu vou naquele ponto lá, então novamente, Edit, Design Rules, venho aqui e insiro um valor, por exemplo, 50 mils. Tá? Vou colocar aqui um valor de 50 mils, vou dar um Apply. Ele só vai aplicar a máscara, aplicar esse layer de máscara para as vias que tiverem diâmetro acima de 50 mils. Tá, ok? Então isso daqui é uma forma até de você conseguir ir padronizando quais vocês, a partir de qual tamanho você quer, a partir de qual tamanho você não quer. E além disso, quando você desabilita a máscara, né, no caso aqui para as vias, também é possível em certas vias específicas, digamos você não quer via em nenhuma, colocou um valor lá, todas as suas vias são inferiores, têm diâmetro inferior ao valor que você especificou ali. Mas você quer que uma via específica tenha proteção da máscara. É possível fazer isso? É possível sim. Comando Change, Stop, tá? Então você pode clicar aqui em On, selecionar uma via específica e está lá. Naquela via específica você habilitou a máscara, tá certo? Então é isso. Então o padrão é 0, ou seja, todas as vias vão estar protegidas pela máscara de solda. Você pode ir lá e alterar esse padrão. Então você vai colocar um valor de referência e esse valor de referência, digamos que você não queira que nenhuma via sua esteja protegida pela máscara, você tem que colocar um valor lá que vai ser referente ao diâmetro, que vai ser superior ao diâmetro de todas as vias do seu projeto. Tá? Feito isso, nenhuma das vias do seu projeto serão protegidas pelos layers de máscara de solda. Tá? Perfeito? E você pode, se você quiser, isso daqui não é muito comum, mas aplicar a máscara em uma ou outra, tá? De acordo aqui com esse comando aqui, Change Stop. Tá? Então vou colocar aqui Off, vou vir aqui e vou tirar novamente. Feito isso, então, coloquei lá 50 mils, todas as minhas vias nesse projeto são inferiores, têm diâmetro inferior a 50 mils, tá bom? Feito isso, se eu gerar novamente os arquivos de Gerber, notem que os arquivos de Gerber, tá? Eu já estou com eles aqui todos prontos, né? Na verdade, você vai selecionar os mesmos layers, não vai mudar layer de seleção, tá ok? O que mudou é uma flag, um recurso na própria regra de design do Eagle, não é questão de layer, tá bom? E também não adianta pegar para fazer máscara, layer de máscara de solda e utilizar os layers que seriam pads e vias, por exemplo. Isso também não fica legal, tá? Por quê? Porque a máscara de solda geralmente ela tem uma certa configuração de tamanho ali, de diâmetro, um pouco superior ao diâmetro real das ilhas e das vias. Tá? Então existem layers específicos para isso, e é isso que a gente está selecionando. Então aqui no caso do bottom, B-stop, e no caso do top, T-stop, tá ok? T-stop, B-stop. Então notem que aqui o meu top mask sem vias e o meu top mask vias, né, o que eu já gerei que tinha vias, selecionei os mesmos layers. O que modificou para ter ou não, para aparecer ou não no Gerber, não é o layer selecionado, tá bom, pessoal? Estou sendo redundante até aqui nesse ponto, mas é para ficar bem claro. Não é aqui, ó. A gente fez a modificação lá em Design Rules, tá certo?
Feito isso, então eu já estou aqui com eles gerados. Olha aqui, as máscaras. Máscara aqui do top e máscara do bottom. As duas aqui, ó, sem as vias. Vamos comparar? Aqui, ó, as vias nesse ponto aqui e aqui sem as vias. Perfeito? Ótimo. Então, relembrando, né? Isso a gente define aqui em Edit, Design Rules, Masks e aqui, ó, em Limit, tá ok? Só serão protegidas pela máscara de solda vias com diâmetros superiores ao que você colocar aqui, tá certo? Se você colocar 0, todas ficarão protegidas, que é o padrão, né? O padrão vem aí 0, todas ficam protegidas pela máscara. Perfeito? Apenas como detalhe, como a gente já está aqui na tela de regras de design, existe essa aba aqui, Clearance, que é onde a gente define as distâncias mínimas, tá bom? Então, por exemplo, aqui distâncias, um outro caso também de regras que você pode solucionar esse tipo de problema que a gente falou, né, na questão da máquina de onda de solda, seria configurar aqui, ó, por exemplo, distâncias mínimas entre vias e pads, vias e vias, valores altos aí, valores mais altos, né? Muitas vezes o seu fabricante lá vai estar te instruindo, vai estar te auxiliando nesse ponto, onde que será uma medida com segurança que quando passar pela máquina de onda de solda não vai realizar curtos, tá bom? Então isso daqui também é um outro ponto que você pode estar utilizando. Se você utiliza o roteador automático, essas regras de design definidas, elas são respeitadas pelo roteador automático, tá bom? Se você faz manualmente, daí você pode fazer tudo, mas daí você verifica, né? Mesmo assim, cria aqui os seus arquivos de regra e depois de ter feito o seu layout, faça a verificação, a etapa de Design Rule Check, que é muito importante, não pode ser omitida, tá bom? Essa etapa de verificação, tá? Existe também o recurso do roteador manual automático, né? Na verdade é um recurso do automático, né? Chamado Follow Me, onde você vai traçando manualmente, porém ele vai te dando já os traçados de acordo com as regras de design. É o Follow Me quando você seleciona o roteador manual, tá bom? Então era isso que eu gostaria de falar com vocês, tá? Então aqui o mais importante para a gente era aqui essa definição aqui com relação ao limite, certo? Então todas as vias que tiverem diâmetros acima do que você especificou aqui ficarão protegidas pela máscara de solda. Então, se você não quer ter máscara de solda nas vias do seu projeto, coloca um valor aqui que vai ser superior ao diâmetro de todas as vias do seu projeto. Ok? Beleza, pessoal? Esse é o que eu queria falar com vocês nessa dica de hoje, tá? Continuem verificando aí nosso canal, nossos vídeos. Eu estou sempre à disposição para informações técnicas e comerciais referentes ao software Eagle, tá? Não deixem também de conhecer os interessados os nossos treinamentos também sobre a ferramenta. Quem quiser orçamento, entre em contato conosco. E sempre, o que a gente sempre pede para o pessoal, gostou do vídeo, achou legal, né? Dá um curtir aí no nosso vídeo e também se cadastra aí no nosso canal do YouTube, que assim, sempre que tiver um vídeo novo, alguma coisa, você vai ser automaticamente informado aí pelo sistema do YouTube e já vai poder estar assistindo os nossos vídeos em primeira mão, tá bom? Beleza, pessoal? Agradeço aí a atenção de vocês e até a próxima dica.